Chegamos. Chegamos. O Léo está na escuridão. Isso não quer dizer que ele morreu. Que piada horrível. Isso É, não quer dizer que ele morreu. Isso quer dizer que ele não está aqui com a gente hoje, porque está tendo apagão lá na cidade dele. Eu ele, esqueci o nome, ele já tá que é numa porra da cidade. Caxias do Sul. Ele tá numa Caxias do Sul. alternância entre luz e sombra. Interessante, né? Que Mas e aí, coisa, Zé? né? E pra onde a gente vai hoje, que a gente nem combinou nada? Não, foi um atropelo, né? Assim, É. foi um atropelo. Mas, de repente posso puxar da onde a gente tava falando mesmo, né? É, sobre... Bora, vamos bater papo. É. Ó, A gente estava conversando aqui sobre o Adler. Até para quem tá vendo no vídeo, estou mostrando um livro, talvez acho que o único livro em português tem do Adler, talvez tenha outro, né? Não sei, não pesquisei, que é A Ciência da Natureza Humana. É, o Adler é um teórico bastante citado pelo Jung, especialmente no Tipos, no Tipos e no V7/1, né, Psicologia do Inconsciente, ele cita bastante o Adler, mas é e o Adler tem uma escola psicológica, né? Então, assim, a gente teria três escolas psicológicas daquela época que surgem, né, praticamente juntas: a psicanálise, a psicologia analítica e a psicologia individual do Adler. Só que por qualquer razão, não sei se você sabe dizer, Zé, por qualquer razão que eu não sei explicar, o Adler simplesmente não existe no Brasil. Não existe nada, né? Assim, existe, mas não existe, né? Assim, cara, tem, algumas pessoas, mas pouca gente mesmo, né? cara, eu nunca vi alguém, nossa, eu li Adler, né? Tipo, acho que eu vou ser a primeira pessoa que eu conheço que leu Adler. E você vai ser a segunda, não sei quem vai ler antes, né? Eu li trechos, trechos eu li, mas assim, um pedaço aqui, outra colar, quando o Jung fala alguma coisa lá, de vez em quando eu dou uma curiada, mas nunca li de verdade, né? Então acho que agora vai rolar. Não sei não o que aconteceu, né? Por que que ele não chegou? Interessante. Mas é isso, né? O Jung, na verdade, no tipos psicológicos, ele traz com muita, né, assim, com muita, como é que eu vou falar? Destaque, com muito destaque, os dois, né? Assim, o Freud e o Adler o tempo inteiro conversando, né? Assim, para ele poder falar, exemplificar a ideia da introversão e da extroversão, né? É, entre outros milhares de exemplos que ele traz, obviamente, né? Mas é interessante. E é isso mesmo, né? Ele cita o Adler recorrentemente, mais em alguns livros do que em outros, mas é muito interessante porque, assim, tem alguns lugares... Ele cita mais o Freud, ok, Claro. né? Mas raramente ele cita o Adler sozinho. Eu não lembro muito de ver ele citando o Adler. O Tem um Adler, lugar é sempre o Adler em relação a em algo, né? relação a relação ao Freud. É sempre o Adler em relação ao Freud. Os dois, quando aparece o Adler, praticamente, né, realmente eu tenho dificuldade de lembrar, talvez tenha. Mas quando aparece o Adler, é quase certeza de que o Freud vai estar ali no mesmo parágrafo. É muito doido, né? É interessante, interessante. É. Mas é que assim, o Jung ele cita bastante o Adler, mas a impressão que eu tenho é unicamente no que tange a teoria da neurose, ou seja, a ideia de como que o Adler concebia um princípio energético. Porque o Freud concebia um princípio energético como uma espécie de represamento em torno de uma temática de sexualidade, ou seja, de uma causa, e o Adler falava que esse represamento, na verdade, era porque o sujeito precisava realizar a pulsão de poder, digamos assim. Eu não uso exatamente esse termo, né? Mas. Inclusive, cara, eu li um texto. Só que foi um artigo acadêmico. Tô lendo muito artigo acadêmico nesse momento da vida. Eu li um texto que o autor ou autora, não lembro quem escreveu, prefere usar o termo princípio de potência em vez de princípio de poder. Hum, Eu achei interessante, assim, né? Que ele fala porque. E ele explica. Falou, porque o princípio de poder.
pode levar a uma ideia de um poder num sentido de dominação, de opressão, alguma coisa nesse sentido. Então ele entende que é, potência ficaria mais adequado ao que o Adler tentou demonstrar. Eu não achei ruim, não. Eu não achei ruim, não. É, eu não sei. Eu estou partindo do que o Jung fala, né? Assim, então, do que o Jung fala do Adler. Uhum, Então, basicamente, né? Eu resumo isso lá também na aula de tipologia, eu resumo. Então, ele vai dizer, o Freud fala da repressão das tendências e dos desejos, né? Ou das tendências dos desejos. uhum, Enquanto o Adler busca, pelo menos, uma fantasia de superioridade do eu. uhum, Né, assim, então eu não sei, talvez seja uma leitura dessa altura que você está falando de potência que é diferente da minha em termos energéticos, mas quando o Jung fala de superioridade do eu, né, assim, eu acho que eu não entendo por que que o Jung fala de poder, uhum. mas não sei, né, eu fico pensando se já não é uma tentativa de minimizar a teoria do cara, sabe, assim, não, na verdade ele não estava falando de poder, ele estava falando de potência, sabe? Pior que eu Mas não tô sei, sendo cara. chato aqui só, meu, sei lá. Pior que eu nem lembro onde tá esse artigo, cara. Ele tá aqui na minha lista. Depois eu procuro e te mostro em específico, assim, por que que o autor ou autora, eu nem lembro quem que escreveu. É... Ah, tá aqui. Vou olhar com calma depois. Mas é interessante. Sabe, eu tava conversando com você antes, até, né, o Adler apareceu aqui de repente por conta disso. Então, Hum, revelando sem revelar muito porquê, mas eu estava conversando com o Siddhartha, né, Siddhartha Ribeiro, um neurocientista que eu acho que a maioria das pessoas que estão ouvindo aí conhece, sabe de quem é, estou falando. E a gente estava conversando um pouco, porque ele traz uma coisa no Oráculo da Noite já, ele traz uma história, e ele aplica essa chave em vários lugares diferentes, que é a chave presa-predador. hum, Né? Inclusive, ele vai fazer muita leitura do fenômeno onírico a partir dessa chave interpretativa, digamos assim. Né? Eu já estou enfiando termos psicológicos, mas que seja. Né? Essa chave interpretativa desse jogo presa-predador. Faz muito mais sentido e conecta muito mais na minha visão, com a visão do Adler do que com a visão do Freud. hum, Apesar de Siddhartha citar o Freud o tempo inteiro, porque ele era muito mais freudiano. Olha eu falando do outro, mas foda-se. Ele era muito mais freudiano do que junguiano, agora ele está diferente, porque ele faz análise com junguiano, né, assim, né, e está transitando pelo mundo junguiano. Então tem outras perspectivas, né? uhum, Mas assim, a hora que a gente vai para essa história da chave presa e predador, não querendo negar, obviamente, a chave do prazer, eu não sei como é que a gente. Porque aí, no caso do Freud, é prazer, na verdade, como evitação do desprazer, né? Assim, é prazer, evitação do desprazer. Então é prazer e desprazer, né? Mas aí ele vai trazer essa história da presa predador e, cara, presa predador tem tudo a ver com poder, né? Assim, coisa assim de poder. A uhum, superioridade de um indivíduo, seja lá de qualquer espécie, né, que a gente esteja falando, dentro do mundo biológico, né, assim, e não do mundo nem do mundo humano, né, assim, do mundo animal, uhum. vegetal que seja, né, assim, de superioridade de um indivíduo sobre o outro, né, assim. Eu acho que faz muito sentido. Ó, e eu achei aqui o artigo, ele se Hum. chama A União entre Eros e a Vontade de Potência na obra Psicologia do Inconsciente, uma perspectiva junguiana. Ah, ele é junguiano. Então, é uma mulher, é a Entendi. Samantha Lopes Silva, e ela Ah, escreveu para um periódico que se chama Cadernos Nietzsche. E aí, ela vai fazer uma aproximação entre essa entre o princípio de introversão e extroversão que Jung coloca, e ela vai falar no final, e o Nietzsche ajudou nisso, assim, né? É meio estranho o artigo dela, porque ela fala o tempo todo de Jung, Adler, Freud, e ela conta um monte de conceito junguiano, parece até um glossário, e aí no último parágrafo assim, e o Nietzsche ajudou porque ele também fala de potência. É bem estranho. Mas, independentemente disso, ela coloca aqui. Ela puxa uma nota de rodapé, e aí eu vou ler aqui literalmente. Diz ela: para evitar quaisquer tipos de ambiguidades, optamos pelo termo potência no que toca o conceito nietzschiano, né? Que é a vontade de potência em vez de vontade de poder. Ela está falando de Nietzsche por enquanto. Aí, de acordo com o hum, autor tal, traduzir a expressão por vontade de poder
corre o risco de levar o conceito a outros equívocos, como o de tomar o vocábulo poder estritamente no sentido político, e neste caso contribuir, sem que seja essa a intenção, para reforçar eventualmente apropriações indevidas do pensamento nietzschiano. Ok, continua ela. Hum, Ademais, a comentadora acrescenta: contudo, a principal razão que nos leva a manter tal escolha pelo termo potência consiste em oferecer ao leitor, com as duas opções de tradução, vontade de poder e vontade de potência, a possibilidade de enriquecer sua compreensão dos sentidos em que a concepção do fulano de tal, que é um nome complicado, abriga em Nietzsche. Dessa forma, como estamos trabalhando a vontade de potência dentro dos moldes da psicologia de Alfred Adler, não é equivocado questionarmos a possibilidade também da tradução por vontade de poder, visto que seguiremos a discussão compreendendo o ego como aquele que tenta incessantemente exercer poder, extraindo assim suas últimas consequências. Trata-se, portanto, de uma neurose que possui sua origem em uma vontade por poder. Então, se a vontade por poder, ela vai pensar, vai dizer assim: se é uma vontade por poder, portanto, é uma vontade de potência. Cara, sim, não sei se é um exagero, um refinamento exagerado, né? Mas eu acho interessante assim a hum. provocação dela, da autora. Não sei. Talvez eu precise ler o resto do artigo. Eu fico meio. Eu começo. O começo para mim já é um pouco difícil, né? Assim, alguma coisa sobre evitar ambiguidade. Foi isso que ela falou? Aham. Para mim não, assim, não evitou porra nenhuma. Não nesse trecho, pelo menos, né? Assim, eu não vi a evitação dessa ambiguidade. Mas E assim, o lance, cara, é que o artigo, ele não é um artigo bom. Assim, ele é um artigo. ah, Não. Não queria falar isso, mas falei, porque eu dei o nome da autora, que é ah, sacanagem, assim, desculpa, autora, mas assim, é, ele não é bom. O que eu quero dizer que ele não é um artigo bom, né? É, ele é bem escrito, ele é bem articulado, ele é bem fundamentado, ele cumpre os requisitos do que seria um artigo. Mas ele não tem nada de novo, assim, rigorosamente novo. Ela faz uma síntese da teoria do Jung e vai falar no final que o Jung foi influenciado pelo Nietzsche e o Adler também. Tá bom, né? Se você lê os caras, você vê que os caras foram influenciados mesmo. Não precisava ler um artigo pra saber disso, sabe? é, é. Então, Às vezes, cara, às vezes eu fico com essa sensação, sabe, de que. E tudo bem, na verdade. é. Sei que faça sentido isso que eu vou falar, assim, mas assim, não é necessariamente uma crítica. Ao mesmo tempo. Foda-se. Porque assim, parece que quando você lê a maioria assim, dos artigos, tá andando em círculo, assim. Eu fico com essa sensação. Eu não tô falando só do mundo junguiano, não. Não, 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 Mas assim, no artigo geral. acadêmico. É, a gente tá andando em círculo, indo para lugar nenhum, tentando dar nome novo para coisa velha, sabe? Assim, né? E aí eu volto pro Jung, e ele mesmo fala assim, ele fala que essa coisa de ficar criando neologismo o tempo inteiro, né, assim, na verdade não leva a novas descobertas, né? Assim, você só fica criando nome novo para coisa velha e tentando falar, mas isso aqui não resolve, né? Assim, é foda isso. E assim, especialmente na área da teoria da comunicação, cara, todo mundo parece que tem que criar um conceito. Então, assim, se você não criar um conceito, você não é ninguém, sabe? Esse conceito aqui é meu. Eu criei esse conceito. Aí você vai ler a porra do conceito que o indivíduo criou. Cara, mas é a mesma coisa que os caras estavam falando lá atrás. Platão estava falando essa porra. Assim, Ai, ai, cara. caralho. Hoje eu tô meio debochado, mas Cara, mas você sabe que eu concordo com você. Cara, você vê umas teorias assim, psicológicas. Eu tenho uma. Eu já falei isso algumas vezes aqui no Delirium. Aí a galera vem e fala que a gente é polícia do Jung, que a gente é chato. Não tem problema. Fale. Mas assim, cara, o pensamento junguiano parece que todas as psicologias que existem até hoje cabem dentro dele. Se eu não consigo ver uma coisa assim que é nossa.
rigorosamente inovadora que Jung não tenha falado de alguma maneira. O ponto é o seguinte, às vezes o Jung ele apresenta coisa, mas ele não aprofunda, até por uma questão de temporalidade, de tempo de vida mesmo. Então, assim, ele não aprofunda, então ele dá espaço. Aí vem os autores bacanas, tipo, a Von Franz, por exemplo, Jung não escreveu uma linha de conto de fadas, vem a Von Franz e amplia isso, né? É, a maneira como o Hillman aprofunda a compreensão da imagem, eu acho incrível. Mas o Jung também já falava que tinha que aprofundar na compreensão da imagem. De qualquer forma, aí beleza, a gente vem aí fala assim, não, mas aí tem a teoria do Freud. Eu sempre falo assim, cara, o Jung não discorda de nada do que o Freud falou. Claro que quando eu tô falando isso é uma visão bem grosseira, né? Mas assim, mas no Filho dos Outros ele não discorda de nada. Você fala assim, Freud, você tá certo, mas não é só isso. É tudo que você falou, mais tudo essa parada aqui que você não falou. Né? Daí você pega o Adler, que ninguém conhece, é a mesma coisa. Aí beleza, agora salta, vamos dar um salto no tempo, vamos pensar na teoria, na terapia cognitivo-comportamental. Bom, primeiro que Jung foi puto estudioso de William James, ele adorava o James, né, que foi um dos pais da psicologia e que de alguma forma vai ser um empirista e que vai influenciar também, né, dando um salto quântico, aí vai influenciar a terapia cognitivo-comportamental em termos de epistemologia histórica. É, e aí você vê no processo analítico, cara, eu sei que os cognitivos comportamentais não gostam que a gente fala isso, mas assim, é basicamente um reforço de ego que eles fazem. E tá tudo bem, é o trabalho deles, não é uma questão de certo ou errado, assim, é o propósito do processo deles, né? Não precisa se incomodar com isso, não precisa ficar triste, é um propósito. E aí assim, você fala, mas o Jung trabalha com reforço de ego? Claro, é fundamental, assim, né? Não precisa ficar triste. Não, que Não precisa galera ficar triste. Cara, não, eu tô falando isso porque lá como no doutorado eu tô num terreno que não é exclusivamente junguiano, e eu sou bocudo, eu sou meio aparecidão, assim, né? Eu falo, já pintou incômodo lá. Mas o jeito que você fala, você reduz a teoria cognitivo-comportamental. Aí a pessoa, aí a pessoa começa a se defender. Aí eu pensei, porra, tinha que ler Jung, né? Não, porque, por exemplo, um trabalho que eu fiz na empresa foi o meu método que foi o que ajudou, que não sei o que, não sei o que lá. Eu falo assim, eu sei que seu método ajudou e eu concordo, e eu tenho certeza que ele ajudou, mas ele ajudou a manter o padrão que a empresa queria que mantivesse. Então, beleza, então por aquilo que você se propôs, você teve sucesso. Agora, não é assim que a gente entende a totalidade da psique, é só isso. Cara, mas as pessoas se incomodam pra caralho, assim. E tá tudo bem, e realmente eu acho cara, você quer dar palestra em empresas, quer fazer treinamento em empresa, não tem meio melhor do que usar as técnicas de terapia cognitivo-comportamental. Agora, sim, isso cabe em Jung pra caralho, né? Sim, porque também tem reforço de ego no processo analítico. E por fim, para eu parar de falar feito uma matraca, a mais nova de todas, é a terapia do esquema. Eu não sei quantos esquemas existem. Cara, uma terapia do esquema, mano, juro por Deus, cara, mas não tem uma linha, assim. É claro que é sacanagem, né? Que eu nunca li um livro de terapia do esquema, então aqui eu tô me expondo pra levar tomatada à vontade. Mas assim, eu já dei uma fuçada, uma pesquisada. Cara, não tem um A que eu tenha lido, assim, nessas minhas pesquisas, de algo diferente do que o Jung tenha falado. Ah, tem diferente? Não, porque o cara que tá no esquema tal, eles vão meio que emoldurar nos padrões, assim. Tá bom, mas. A base, cara, é teoria dos complexos, né? Dê nome, né? É. Dê Pois nome. é. Cara, enquanto você estava aí Matracando? matracando, para usar a tua expressão, eu estava aqui fuçando as coisas, né? Aí eu achei um site interessante aqui, chama Adler University, ou Adlerpedia. É uma All things Wikipedia adleriana. Adlerian. É isso mesmo, tudo que tem de Adleriano. Interessante, vários artigos aqui, artigos indicados, publicações em revistas e livros, assim, parece legal. Uhum. E aí, talvez agora eu entenda um pouco a ideia de potência. Dei uma olhada rápida, mas talvez eu entenda aqui. Porque uma das coisas que eu estava lendo aqui é que uma das ideias por trás, talvez a principal, né, nuclear do Adler, é a ideia de strive for superiority. Eu não sei como traduz. Como é que eu traduzo? Strive, eu não lembro como que Lutar, vai. é. É... Oi? O que você falou? Strive, eu não lembro qual que é a tradução.
Eu não sei se lutar é a melhor, mas buscar, talvez. Esforço por strive. Esforço, talvez, algo assim. Eu tenho que achar mas é por aí. Traduz aí enquanto eu falo o resto. Ó, É, lutar pela superioridade ou se esforçar pela isso, superioridade. isso. Coisa assim. Então é isso aí mesmo. Né, Uhum, assim, aí eu entendo porque que talvez essa moça aí esteja traduzindo por potência. Né? uhum, Porque aí o que a gente está chamando de princípio do poder talvez seja essa luta pela superioridade, mas pelo que eu estou vendo aqui, em termos de desenvolvimento. Né, assim, desenvolvimento egóico, aí é que está a encrenca, e talvez aí a gente entenda porque que Jung né, fala de poder, né, assim, é, porque né, é tudo voltado para essa superioridade e para esse desenvolvimento do ego e, em termos junguianos, né, da persona. Né? Assim, é isso. uhum. Aí fica nesse sentido. Né? Assim, E se a gente entendi pensa melhor. dessa perspectiva, essa acentuação que o Adler coloca nesse desenvolvimento do ego, nesse ganho, digamos assim, do ego diante dessa guerra, há uma discordância do Jung que ele vai dizer assim: olha, mas na verdade o ego é passageiro. Ele é passageiro e mediador. Então ele não tem que ganhar a guerra de nada, nem perder. Isso. Assim, Ele tem que estabelecer relação. É isso. estabelecer relação, assim, ele tem que ser um grande diplomata, o ego, né? Assim, olha, eu não brigo nem desbrigo, né? Eu tenho que buscar estabelecer relações aqui, mas ao mesmo tempo, às vezes eu não faço nada, eu só deixo o bonde passar e vejo como a coisa se organiza. Então, talvez É, nesse sentido, né, o sujeito que é voltado para o ego, ele vai estar identificado com uma imagem de poder. Mas eu acho é. que o strive for superiority até cabe mais. É, E é isso, né? Mas aí é isso, né? É uma luta por superioridade. Assim, e a pessoa diz aqui, na verdade, a professora que eu estou vendo aqui, que ela diz: superioridade não é exatamente um nome bom, na verdade, se trata de querer mover, se mover para o sucesso, para ser mestre de algo e para ter competência. Assim, bom, é só uma repetição do que a gente Aritmética. estava conversando aqui. É, é. Então, uma É, luta por competência, né? Assim, é, sei lá, não sei, não sei. Ainda preciso cara, pensar um pouco mas se a aqui. gente parar para pensar, não é inadequada a teoria dele dentro de certos parâmetros. Porque, Claro, de jeito nenhum. porque se o sujeito não faz. Cara, se o sujeito ele não tem essa atitude num sentido saudável, ele corre o risco de se identificar com o complexo de vítima, né? Sim. E aí o complexo de vítima quase sempre em algum momento vai inverter e transformar o cara num tirano. Então, É. Cara, isso é algo que a gente já falou aqui antes, né? Assim, eu trago o Neumann, que fala sempre, repita essa história. Eu gosto do quando ele fala, tem uma fase da vida que a gente é narcisista. Ponto. Né? A gente vai passar por isso e o problema está em ficar identificado com o narciso, patologicamente identificado, sei lá, uhum, né? Mas essa fase narcisista é importante para que o indivíduo diga: eu sou, eu existo, eu uhum. faço, eu atuo, eu tenho condições, eu posso, né, fazer as coisas, eu tenho potência, sei lá, a gente pode até brincar aqui com essa história da potência. Porque se esse ego não chegar nesse estágio, como é que ele vai ter força para se desidentificar da pessoa? Não vai. É muito louco, né? Eu acho isso genial, assim, é genial. Né? Assim, então, se o ego não está nesse sentido realmente estruturado, não só estruturante, mas nesse sentido realmente estruturado, firme, né? Assim, e podendo se auto-afirmar, ele não tem capacidade de lidar com os conteúdos que vem com o inconsciente, não tem capacidade de lidar com a desidentificação da pessoa. Uhum. Então, você precisa fazer uma construção de ego, uma construção de persona funcional para poder se desidentificar dessa merda depois. É assim. E aí é uma coisa que eu sempre falo para os terapeutas junguianos super novos, assim, supervisão, a gente já falou disso aqui também, né, Rafa? Que é, cara, a primeira metade da vida precisa fazer isso, porque senão dá merda. O indivíduo chega lá todo torto na velheza,
como, Uhum. como diz um primo, né? Ele chega todo torto na beleza, ele não vai ter capacidade de lidar com as coisas, nem, até porque ele não consegue estabelecer a relação nem com o mundo externo, nem com o mundo interno. Né? Assim, você tem lá uma puta psique fragmentada, fragmentária. Assim. Uhum. Uhum. Então, né, o Jung fala lá, comecinho da vida, o indivíduo vai se afastar do arquétipo, ele vai se desviar do arquétipo para poder fazer a estruturação de ego. Depois é que a gente, a partir de um ego estruturado, volta a conversar com os caras, né? Não, é muito louco. O sujeito vai se afastar do arquétipo, mas olha que louco, esse afastamento também é arquetípico. É o Aliás, inferno, né? A teoria desse cara é o inferno. não, ela nos. Cara, tem um cara que eu tô lendo, eu li uns três artigos. Não, eu li. Puta, me perdi. Acho que uns dois ou três artigos do cara que eu li, um cara chamado Christian Rosler. Ele é alemão, ele tá vivo, tal, o cara tá publicando, e ele é muito ligado em publicações acadêmicas. Ele tem algumas publicações. E ele trouxe alguns dados bastante interessantes, assim, da psicologia analítica, em termos de pesquisa mesmo, de falar assim, cara, olha, psicologia analítica, ela dá resultado, o fulano melhora, sabe essas coisas bem de ciência dura? Tipo, ó, se o cara fizer X sessões, o cara... Enfim, tem uns artigos deles publicados aí. Mas ele tem uma coisa, cara, inclusive ele tem um livro escrito, eu não li o livro dele, enfim, mas ele fala assim, arquétipo não existe. Mas aí eu falei assim, cara... Puta, Rosner, ele fala umas coisas legais. Sim, eu não preciso brigar com ele. É, Mas assim, é. cara, assim, que perda de tempo. Ah, ah, tá bom, vai. Segue Cara, aí, porque vai. assim, qual que é o lance dele daquilo que eu vi muito por cima? Não é que arquétipo não existe, mas ele quer uma comprovação de que arquétipo existe, né? Do ponto de vista científico. Ele é um junguiano duro, né? Um junguiano da ciência dura. De novo, acho legal as pontes que ele faz, porque ele dá pra gente umas coisas bacanas pra refletir. Mas assim, ele quer uma comprovação. Bicho, não precisa. Assim, é só você olhar para uma pessoa. Como uma pessoa típica nasce, né? Claro que ela pode ter alguma questão, mas uma pessoa típica, ela não nasce com quatro membros, uma cabeça, etc e tal. Bem-vindo ao mundo dos arquétipos. Caralho! Sim, ou seja, por que que ela não É, nasce com uma tromba de elefante? Porra! Esse cara é óbvio! Porque teve um cara existe. que eu sei, o homem, Que é o quê? o Elephant Man, lá, Ah, é. lembra? O arquétipo errou ali, falou, ih, porra, tropeçou o arquétipo. Pois é. Deu ruim, né? Então, assim, cara. Mas ainda assim a gente identifica um ser humano, né? Assim, com tromba de elefante, mas, Pois é, né? isso que é muito louco, ainda se o cara se ele tiver uma predominância, né, de um fenótipo de ser humano e tiver uma tromba de elefante, esse cara é um ser humano com tromba de elefante. Então, assim, para mim tá aí a natureza do arquétipo, cara. É claro que quando a gente começa a falar em Jung, a gente vai lá, é porque é o arquétipo, porque é o símbolo, que é a puta que pariu. Mas assim, já é um refinamento e aprofundamento conceitual num campo da psique. Mas, cara, pra mim tá dado, assim, precisa ir mais longe do que isso, Ah. né? Você sabe que, assim, esses dias, de novo, né? Na conversa com o Siddhartha, alguma coisa do tipo, coisa de cientista, né? Assim, a gente Hum. estava discutindo como cientistas. E aí ele disse alguma coisa do tipo, quando surgiu o arquétipo? Dá para falar quando surgiu o instinto? Foi a minha pergunta. Ah, Ele é biólogo, né? é, Dá para falar quando surgiu o instinto? Não, então não dá para falar quando surgiu um arquétipo. lógico, caralho. Não, só pra. É isso, assim, né? Assim, é só você botar em paralelo. Como é que o cara vai falar não existe arquétipo, então não existe instinto? É, É isso. Então, se você não leu a porra do conceito, você não. Né? Caralho. pois é, Ei, mas ó, você vai gostar disso aqui. Já que eu entrei na coisa do dado aqui, cara. Ó, tô igual lendo aqui o artigo adleriano agora. da pessoa. É, Tô lendo aqui. Não, mas olha que interessante isso aqui, cara. Ele começa aqui a definir no artigo, a partir dessas pessoas e tal, o que é o movimento da psicologia positiva. Né? E aí eu achei interessante, porque às vezes a gente fala dessa história da psicologia positiva e eu acho que tem uma popularização, a partir dessa leitura que eu estou fazendo agora aqui, uma popularização do termo que acabou estragando, inclusive, estou falando de mim, talvez você, a minha própria visão do que é psicologia positiva. Olha só, ela fala aqui, ou ele fala aqui que o Adler partia de um foco e de uma ênfase
na psicopatologia, para poder fortalecer o ego, né? Assim, para o ego poder se fortalecer e se adaptar, e aquele indivíduo poder se adaptar. Nesse sentido, a psicologia é positiva. É legal isso aqui, porque assim, virou a psicologia positiva virou uma coisa gratiluz. Né? Assim, não é uma coisa só de É, fortalecimento do cara, ego para escapar da psicopatologia, mas virou um negócio gratiluz, assim. Não estou dizendo que eu concordo com o Adler, mas estou achando interessante essa visão dele é aqui. fundamental. Mas é que o problema, cara, é que a psicologia positiva, ela não deveria se chamar psicologia positiva. Ela deveria se chamar É, psicologia positivista. gratiluz. Não, eu tô tentando defender os caras, assim, psicologia positivista, né? Porque, assim, o problema do termo positivo é que positivo é sinônimo de bom, e negativo é sinônimo de ruim. Só que, quando a gente usa o termo de positiva, eles estão falando que é uma psicologia voltada para princípios de evidência, né? Baseada em evidência, e então, portanto, tem um princípio positivista, né? Que aí eles vão ter que se explicar, que dá um trabalho danado. Eu já vi eles tendo, olha, gente, deixa eu tentar explicar. O que a gente quer dizer que a tristeza não é um sentimento ruim, a tristeza é não sei o que, não sei o que lá. Mas aí eles têm que se explicar tudo, porque o termo psicologia positiva, assim, psicologia legal. Não, é uma psicologia positivista, baseada em evidência. E, de novo, e tá tudo bem, é o que os caras querem fazer, a ciência é isso, todo mundo tem lugar. Mas aí eu acho que vira uma coisa mal encaixada. É, Mas olha só, aí voltando aqui, só para a gente. Eu sei delirando que com daqui a pouco a Adler. gente está encerrando. É. Daí ele é com Adler. Ó, assim, ele fala então, crescimento e desenvolvimento humano, em termos de moral, inclusive, pré-intervenção em educação, ao invés de meramente remediação. Pô, legal isso aqui. Afastar da perspectiva, eu estou traduzindo enquanto eu leio. Uhum, Afastar da perspectiva do modelo médico duro. Foco na saúde mental, que eu também não sei o que porra é essa, e nas habilidades, ao invés de focar na psicopatologia e nas deficiências. Então tem mesmo, né? Assim, tem uma raiz de qualquer forma tem uma coisa legal do desenvolvimento do ego nesse sentido, e eu acho que é por isso que o Jung fala, cara, vou voltar na história, a primeira metade da vida, a gente é teoricamente, assim, e não também categoricamente, mas Freud e Adler, uhum, né? uhum. Assim, é isso, é mais Freud e Adler, né? Vai lá, estabelece o ego, estabelece uma relação de potência, se for o caso, de poder, estabelece uma relação de saber, né, lutar e satisfazer lá os desejos e evitar o desprazer. Beleza, faz isso aí. Aí, segunda metade da vida é outra coisa, é outro tipo de educação, é uma abordagem completamente diferente, né? Jung deixa isso claro lá. No Prática da Psicoterapia ele fala isso. Uhum. Cara, olha isso aqui que o Adler fala, né? Ele está falando da finalidade da vida psíquica. E aí, em algum momento do Hum. texto, ele vai dizer: a vida psíquica do homem é determinada pelo seu objetivo. Homem nenhum, e aí, claro, o homem aqui, o ser humano nenhum, pode pensar, querer, sonhar, sem que essas atividades sejam determinadas, continuadas, modificadas, dirigidas para um objetivo constante. Isto resulta da necessidade de adaptação do organismo ao meio envolvente. Os fenômenos físicos e psíquicos da vida humana baseiam-se nesses fundamentos que acentuamos. Não podemos conceber a evolução sem a constância de um objetivo, o qual é determinado pela dinâmica da vida. E este objetivo temos de concebê-lo ou mutável ou fixo. O objetivo pode mudar, mas você sempre tem que ter um objetivo. Eu acho que ele está errado. Só estou concordando que só não é isso, né? Que, É, in- que, é. inclusive, né, quando ele fala desse objetivo, ele está trazendo também um princípio adaptativo junto com a fala dele. E aí, esse princípio adaptativo, a gente está falando em construção Aí de. eu acho que tem uma chave. Termina. Mas eu Não, acho que tem ele uma tava. chave que aí é comum ao Adler e Freud, que vai para do lado, mas depois eu falo. Fala aí. Então, esse princípio adaptativo, a gente pode pensar também, de certa forma, em construção de persona. E, cara, quantas vezes em consultório as pessoas chegam, né, com temas, assim, porcamente falando, assim,
oi, eu vim aqui fazer análise porque eu estou desadaptada. É diferente da pessoa que chega no consultório e fala assim: oi, eu vim fazer análise porque eu tenho um incômodo aqui comigo. São coisas. Assim, claro que os dois estão incomodados, mas assim, a fonte do incômodo muda, né? Então, o meio analítico também muda, né? Assim, o objetivo analítico, de certa forma, muda também, né? Então, é legal, né? Viajar nessas paradas. E os dois partem de uma perspectiva, pelo que eu estou vendo. De novo, o Freud a gente sabe que faz isso. O Adler ainda não sei, mas acredito que sim, Uhum, pelo que eu sei, que ele vi até agora. Parte dessa questão adaptativa para o mundo externo. É uma questão adaptativa para o mundo externo, mesmo que esteja numa conversa psíquica, mesmo que leve em conta a subjetividade e o inconsciente, uhum. é basicamente uma adaptação da persona, né? Aí o Jung vai chegar e falar, beleza, legal, agora vamos adaptar para o mundo interno. Inverte a Exato. porra toda e agora vamos adaptar para o mundo interno, né? É. Interessante, né, cara? E é isso. Legal isso aqui, hein? Pena que o Léo não veio hoje. Legal. É, não, cara, e é isso, né? É o que eu falo. Isso você falou de supervisão, né? O pessoal que faz supervisão comigo, com certeza já escutou. Cara, é, é, o processo de atender uma pessoa mais jovem, cara, assim, cara, é fazer rolar, né? Fazer a vida fluir. Agora, atender uma pessoa mais velha, ajudá-la a caminhar no refluxo da vida que ela vai ser convocada de alguma forma. E aí, essa meiuca. Refluxo. É, quando tá velho, o indivíduo tem É, refluxo, né? eu tenho refluxo novo. Esse É, cara que toma café o tempo inteiro, isso tudo tem café não dá refluxo. refluxo, né? Vou pagar café. Refluxo da vida. Falei hoje para uma analisando a minha, olha, café não dá refluxo, café é uma bebida ácida. Ele pode contribuir para indisposição estomacal, mas refluxo em si é outra coisa. Bebida gasosa, bebida alcoólica, todinho é uma bosta para refluxo. É, enfim. Mas, de qualquer forma, assim, o problema é quando você tá nessa meiuca, né? Só que essa meiuca, tipo, não é dos 41 aos 42, é uma meiuca grande, né? Tipo, de 35 e 50, né? É aí que eu ponho também. É, 35, 36 até os 50. É isso. por aí. É, é. Hoje já tá bom, a gente precisa encerrar, mas, pô, tão legal, foi legal falar dessas coisas. E aí a gente vê, inclusive, a importância de minimamente você ler esses caras, porque você vê um Jung instrumentalizado a partir a partir da onde o Jung pegou. Uhum. O que eu quero dizer, se fudeu quem está estudando Jung, vai ter que ler minimamente alguma coisa do Freud e do Adler. Olha, cara, do Freud eu já vi muito junguiano que leu bastante coisa. Agora, Tem. Do Adler, Não sei, talvez esteja exagerando. Eu mesmo não tinha lido, então, assim, mas também não sei é. se eu sou tão Jungiano assim, então, foda-se. Agora, o pessoal do Freud raramente lê Jung, né? Raramente. É. Porque é engraçado, né? Talvez, né? Vou provocar, talvez eles carreguem a marca do próprio Freud, de que o Freud tinha que ser o grande mestre infalível, né? A gente não tem isso com o Jung. Não sei, será que não? Né? Não, eu acho que eu falo isso, né? Eu tento ler o Jung discordando dele o tempo inteiro. É difícil. O problema é esse. O problema é que eu vou ler pensando assim, agora eu vou desmentir esse cara, mas eu não consigo. Agora eu pego ele, né? Não, agora o Will falou um negócio aqui que tá errado. Aí você vai ver a tradução, você fala, não, é a tradução que tá errada. Ele tava É certo. a raiva, cara. Faz se fuder, pô. Aliás, Ah, cara, se eu mostrei no começo, mas não mostrei na gravação, né? Já saiu as conferências de Zofingia do Jung, que são textos antes dele conhecer o Freud. Ele era um universitário, né? E aí tem textos aqui, transcrições de palestras que ele fez lá na comunidade lá de Zofingia. Comunidade não, como que chama? Aquela coisa universitária lá? Que tem os betas e os gamas. Não é comunidade, pô. é, Ai, fraternidade. caramba, fraternidade. Fraternidade. Tem fotinho dele aqui com o uniforme da fraternidade, todo bonitão.
Mas enfim, saiu agora. E quem traduziu este livro foi o Marcos Rediger, que já foi nosso convidado aqui no Delírio, inclusive. Então, Legal. um alô pro Marcos. Bora, vamos Bora. nessa. Abraço, gente. Tchau.